A pandemia de Covid-19, anunciada em março pela Organização Mundial da Saúde, colocou o Congresso Nacional diante de um impasse. Por um lado, era preciso continuar aberto, votando as matérias que ajudariam o Brasil a enfrentar o desafio histórico. Por outro, era urgente implantar medidas preventivas de distanciamento social. E a solução veio em forma de pioneirismo. Em março de 2020, o Senado Federal se tornou o primeiro parlamento do mundo a votar pela internet, numa sessão 100% online. Hoje, as sessões remotas já são realidade em vários países. Essa nova forma de fazer política veio para ficar? O que muda com ela? O que esperar dos parlamentos daqui para frente? Tema para o Cidadania Mundo. E junto com saudar você que está em casa nos acompanhando, eu cumprimento o nosso entrevistado para esse programa, o secretário-geral da Mesa do Senado, Luiz Fernando Bandeira de Mello. Secretário, muito obrigada por conversar com a gente. O senhor também fala conosco de casa, não é isso? Como há de ser, tentando evitar ao máximo locomoções, mas sim, falando de casa, é um grande prazer. A Ângela está aqui no Cidadania Mundo e especialmente na sua companhia, falando um pouquinho sobre a história do SDR. Secretário, a primeira pergunta que eu acho que passa pela cabeça de muita gente é: como o Brasil alcançou esse pioneirismo? Como a gente conseguiu sair à frente de tantos outros países? O Brasil estava mais pronto ou a gente simplesmente correu mais riscos ao fazer essas sessões? A sua pergunta é excelente, me dá uma oportunidade de contar um pouquinho essa história, que sem dúvida merece ser contada. O Senado já tinha, desde a greve dos caminhoneiros, um protótipo de sistema que, não sei se podemos dizer protótipo, mas tinha um rascunho, pelo menos, de um sistema com os elementos essenciais de segurança e como poderíamos fazer para possibilitar a um senador que estivesse remoto, né, participar pontualmente de uma sessão. Naquela ocasião, estou me referindo à greve dos caminhoneiros, né, ainda no governo Temer, em 2018, nós tivemos problemas de locomoção no país. Faltou querosene de aviação em alguns aeroportos. E naquele momento, nós começamos a estudar como seria possível viabilizar a participação, né, de senadores à distância. Bom, quando surgiu, na verdade, a pandemia do coronavírus, esse assunto estava, na verdade, de volta à gaveta, porque a greve dos caminhoneiros. A ligação está falhando um pouquinho, secretário. Para recapitular, o que o senhor está dizendo, então, é que a gente não preparou esse sistema em alguns meses ou algumas semanas. A gente vinha pensando nele desde uma situação anterior, desde uma crise anterior gerada aí na época da greve dos caminhoneiros, em 2018, não é isso? Precisamente. Então, nós tínhamos um rascunho do sistema preparado para permitir que 1 ou 2 ou 3 senadores que não conseguissem chegar a Brasília pudessem participar. Mas o grande salto foi partir para uma sessão 100% remota. Isso é que era o diferencial. Porque, na verdade, permitir que um ou outro parlamentar possa votar à distância já existia em alguns parlamentos do mundo. Na Espanha, por exemplo, uma deputada que estivesse de licença maternidade ou um deputado que estivesse de licença saúde poderia votar com o uso de um token no computador e conseguia votar, mas não se pronunciar. Ele não debatia à distância, ele só votava. A solução que o Senado desenvolveu, sim, tinha esse rascunho em 2018, mas na prática ela foi implementada e desenvolvida do ponto de vista funcional entre o dia 13 de março, uma sexta-feira, 13, até o dia 20 de março, quando ela foi finalmente implantada na primeira sessão remota, 100% remota, pelo menos, do mundo. Dentro dessa nova votação, essa nova modalidade de votação, ficou mais arriscado o Brasil ter uma interferência, vamos dizer, um hacker entrando no nosso sistema? É seguro, afinal, votar online? Eu posso assegurar a segurança do nosso sistema. Inclusive, logo quando começamos, falou-se bastante sobre o software que usamos em uma das partes, na parte de videoconferência da solução do SDR, né, o Sistema de Liberação Remota.
e contestou-se bastante a segurança desse suposta aplicação, que, na verdade, nos moldes em que configuramos no Senado, a nossa principal preocupação eram duas, na verdade, eram duas principais preocupações. A primeira, garantir que o senador pudesse participar, se o desejasse, em qualquer condição, mesmo sem internet, mesmo no telefone fixo, antigo, convencional. Né? Então, desculpa interromper, secretário. Como que ele conseguia participar sem ter internet? Como é que um parlamentar que está na estrada, a internet caiu, ou está em casa com pouca conexão, pode ainda assim votar nesse sistema remoto? O desenho que nós fizemos para o sistema é que ele fosse o mais acessível possível. O senador pode votar em qualquer celular. Pode votar no celular dele, pode votar no celular da esposa, pode votar em sistema iOS, Android, Windows, o que for, pode inclusive votar no seu notebook. A forma que o sistema foi desenvolvido permite também que, se o senador estiver em alguma localidade sem internet, como aconteceu na primeira sessão, a senadora Cátia Abreu, ela estava na estrada, encostou o carro num posto de gasolina onde ela tinha um pouco de sinal, né, de telefonia celular, e ligou para o 0800 do Senado e conseguiu votar. E uma parte interessante do sistema é que, quando acontece isso, evidentemente, o senador não está logado no aplicativo de votação. Ele entrou por um 0800. Foi identificado previamente, ele entra na sessão, todos ouvem, reconhecem a voz dele, né? E na sequência ele profere o voto. E aí o presidente ou o secretário, o senador que está ao lado dele na sessão, tem o poder de logar no sistema como aquele senador que votou à distância, né? A câmera TV filma, aparece lá a fotinha do senador que votou por telefone, e o presidente ou o secretário lançam o voto no sistema pelo senador distante, né? Rigorosamente dentro do que determina o regimento desde os anos 70. Isso é que é o mais curioso. O regimento já previa que o senador, secretário da mesa, lançasse os votos por terceiro, né? Só que na ocasião, era um voto proferido oralmente no plenário. E agora pode ser proferido, como aconteceu várias vezes, né, de meio da estrada ou numa localidade sem internet. Só para esclarecer, logo depois, a Câmara dos Deputados também tomou a dianteira e apresentou uma solução remota para suas votações, mas aí usou um sistema completamente diferente do Senado, sessões que, na verdade, são semipresenciais. Não dá para explicar, secretário, essa diferença e porquê dela? Com certeza dá para explicar. A diferença tem muito a ver com o tamanho das duas casas, né? A Câmara é 6 vezes maior que o Senado. Observe que o Senado adotou diretamente uma opção 100% remota, e por isso, inclusive, virou um case mundial, né? Porque nós radicalizamos, né, no distanciamento social para impedir justamente um problema de contaminação. Nós, no Senado, 1/3 dos senadores são do grupo de risco. Então, nós não podíamos brincar com a aproximação social e partimos diretamente, né, para o 100% remoto. O que isso quer dizer? Que as sessões são tocadas em Brasília, dentro de uma sala configurada, dentro do Prodevem, com as condições ideais de internet. Tanto é que, às vezes, acontece o senador que está remoto pifar o sinal dele, mas a presidência, em geral, né, está sempre estável, porque está nas condições ideais ali dentro daquele bunker, como chamamos, né? A Câmara não. A Câmara, assim como outros parlamentos no mundo, optaram por um sistema semipresencial. Mas como é possível que a Câmara adote um sistema presencial? Ela funciona dentro do plenário e alguns líderes são autorizados a frequentar. Se eu olhar a média de presença dos líderes na Câmara, é algo em torno de 2%. Os 513 deputados, temos uns 10 ali presentes de cada sessão. 2% no Senado equivaleria a um senador e meio. Nós temos dificuldades, na verdade, de fazer uma sessão em plenário, em virtude do grupo de risco, em virtude do número menor de senadores que ficarem se revezando no plenário. E daí construiu-se esse sistema 100% remoto, que mostrou-se super eficaz, né? O número de deliberações aprovadas, matérias aprovadas no Senado, inclusive PEC, né? O nível do debate ocorrido no plenário, né? E, inclusive, o nível de participação, o quórum do médio das sessões aumentou no sistema remoto. Então, aproveitando que o senhor já está fazendo essa avaliação desses meses de trabalho, deu para perceber
alguma coisa que precise ser melhorada nesse sistema? O que funcionou, não funcionou? Em algum momento, por exemplo, o Senado chegou a ter seu sistema atacado ou uma tentativa de ataque a esse sistema? Como é que foram esses primeiros meses em que se avaliava uma inovação? Vamos lá. O sistema funciona hoje na sua versão 1.3, né, já com vários aperfeiçoamentos. E sim, identificamos problemas ao longo do seu funcionamento. O sistema, por exemplo, ele tem uma tripla camada de segurança. Primeiro, o senador loga, né, no sistema com ID e senha. Na sequência, ele vota na hora que ele tenho documentado do senador, sei que foi ele que votou, e na sequência eu envio um SMS, uma mensagem de texto, para o celular previamente cadastrado. Então, isso faz com que eu tenha certeza que não só é o senador, como está usando aquele aparelho que ele cadastrou. O que dificultou em alguns momentos a nosso sistema é que nem sempre a operadora de telefonia entregava as mensagens a tempo. E isso fez com que a gente negociasse, pedisse um aplicativo de mensagens instantâneas muito comum no Brasil, que pudéssemos enviar também as senhas por esse aplicativo. E desde então, o sistema está muito mais estável, tivemos muito menos problemas, porque a gente envia os códigos de duas formas para os senadores. Secretário, já que a gente está falando agora das melhorias, eu queria falar de futuro. E para falar de futuro, sobre o que a gente até se perguntou no nome do programa, essa tendência veio para ficar, esses parlamentos online, eu queria que a gente ouvisse o depoimento gravado com exclusividade aqui por um senador para o nosso programa, o senador Nelsinho Trade, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. E vamos ver o que ele fala a respeito? A gente tem que procurar extrair os pontos positivos das crises que a gente passa na vida como um todo. Nessa questão em especial, que a gente teve que fazer o isolamento e o trabalho teve que continuar, se desenvolveu, através da tecnologia, a oportunidade da gente se conectar através desse mundo que a gente tem no celular, na internet e por aí vai. Eu entendo que isso não tem mais volta. A forma e a data para se organizar essa ou aquela reunião, ela, na minha avaliação, vai ser demandada de acordo com a necessidade. Mas, invariavelmente, aquele que puder optar por fazer a sua presença, a sua participação, a sua votação de forma remota, sem a necessidade de estar no plenário e sem, com isso, prejudicar o seu trabalho, eu tenho a certeza que vai ser uma opção que vai ser perene e permanente. Perene e permanente, diz o presidente de uma das comissões fundamentais na Casa hoje, que tratam com assuntos internacionais e segurança nacional todo o tempo. Dá para imaginar que mesmo num cenário pós-pandemia, o Congresso segue usando esse sistema de votações, em alguns casos, pelo menos? Vamos lá, em parte. Eu acredito que sim, o SDR tem um legado perene, permanente, né? Inclusive que vai trazer um barateamento para o funcionamento das audiências públicas em comissões. A CRE, a Comissão de Relações Exteriores, é sem dúvida nenhuma talvez a principal beneficiária desse sistema. Porque imagine, a CRE ela sabatina, né, embaixadores ou candidatos a embaixador do Brasil no exterior. Essa sabatina muitas vezes é feita com o deslocamento internacional do candidato a embaixador, que já está muitas vezes em... Falhou um pouco para mim aqui a recepção do que disse o secretário Luiz Fernando Bandeira de Mello. O senhor nos escuta? Isso, Ângela, se puder... Podemos repetir? Eu vou pedir para o senhor repetir. O senhor dizia que a Comissão de Relações Exteriores é uma das principais beneficiárias dessa inovação na forma de se fazer atividade parlamentar. Por quê? Porque, geralmente, para a sabatina de um candidato a embaixador, que já está muitas vezes num posto em outro país,
ele precisa agendar uma viagem internacional, hotel em Brasília, né? Precisa, evidentemente, compatibilizar a agenda com a agenda do posto dele, que ele muitas vezes está em exercício, né? Então, isso, sem dúvida nenhuma, representa um custo para o Estado brasileiro. Se esse custo será arcado pelo Senado, pelo Itamaraty, né? Ou, por exemplo, na audiência da CCJ ou da CAI, queira ouvir o especialista que está em São Paulo, ou em Nova York, ou em Paris, eu posso conectar-me digitalmente, eletronicamente, e colocar o rosto da autoridade, né, do especialista no telão da comissão. Então, sem dúvida, isso é um novo paradigma para as audiências públicas. Mas eu queria fazer uma advertência. Eu discordo do senador Prado no que se refere às votações e deliberações do parlamento. Eu não acredito que o SDE, por melhor que seja, ele substitui o contato pessoal entre os parlamentares. O processo de elaboração de uma lei, de discussão de uma lei, implica em que o parlamentar possa chegar no outro e pergunte: escuta, você pensou nesse caso aqui, nessa redação desse dispositivo, será que ela aborda bem essa situação? Vai pegar aquela outra situação? E esse debate é tipicamente parlamentar. Eu não acredito que... Acho que o SDR é uma solução inteligente, é uma solução barata, é uma solução eficaz em momentos de guerra, de pandemia, de calamidade pública, de colapso do sistema de transporte, né? Mas ela não é um substituto do funcionamento pessoal do parlamento, que já funciona em grande medida assim desde os tempos da Grécia. Aproveitar esse seu comentário para introduzir, então, o depoimento de um outro senador que pensa talvez mais parecido com o que o senhor apresenta, o senador Flávio Arnes, que é o vice-presidente de uma outra comissão bem importante no Senado, que é a Comissão de Educação, e ele traz um depoimento também sobre a perspectiva dele em relação ao parlamento online e ao futuro desse voto remoto. A deliberação remota é essencial também num momento de pandemia. Agora, qualquer projeto de lei tem que ser bastante debatido dentro do Congresso Nacional entre os parlamentares. Nada substitui uma comissão de educação, comissão de assuntos econômicos, de Constituição e Justiça, onde os parlamentares se sentam e discutem a exaustão um projeto de lei. Isso não pode ser feito, no meu ponto de vista, à distância. Porém, ao mesmo tempo, esse debate tem que acontecer com a sociedade. E a sociedade tem que estar dentro do Congresso Nacional, em muitas ocasiões, presencialmente, para apresentar o argumento, discutir com os parlamentares presentes, né, e chegar-se a um ponto de vista que possa representar o anseio da coletividade. A gente vê aí que o senador Flávio Arnes traz a pressão popular como uma parte importante do processo legislativo, e essa presença do cidadão dentro do parlamento ou fora dele por meio de manifestações, gerando uma pressão sobre o interesse parlamentar e sobre o resultado das votações, que ficam evidentemente comprometidos se não houver essa parte. Como é que fica? Como é que foram esses meses em que a pressão popular só acontece pelas redes sociais, um ambiente que a gente sabe que, infelizmente, ainda sofre muita interferência de robôs e de todo um cenário grande de discussão hoje que a gente tem visto pela CPI das fake news, hein? Eu acho que a sua pergunta de agora me ajuda a responder a sua primeira pergunta de como é que a gente partiu na frente. É porque eu fiz referência a 2018, mas acho que eu não entrei no cerne da sua pergunta, que era o seguinte: o Senado, o Congresso Nacional, na verdade, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados brasileiros são um paradigma mundial, internacional de parlamento. Em qualquer evento que nós frequentamos, eventualmente, seja de parlamentares, seja de secretários-gerais, seja de funcionários do Legislativo, sempre o parlamento brasileiro acaba tendo uma posição de destaque, não porque tenhamos uma tecnologia que os outros não tenham. É óbvio que parlamentos como o Canadá ou a Inglaterra, né, que demoraram mais de 90 dias para conseguir deliberar à distância, posteriormente ao Brasil, não demoraram tanto tempo por conta de falta de condições tecnológicas. É óbvio isso. O que acontecia é que eles tinham uma arraigada tradição milenar
do seu parlamento. Se você tem uma ideia, no Canadá ou mesmo no Reino Unido, em geral, trancam-se as portas do plenário quando se inicia uma deliberação, e eles são chamados um a um, se levantam, se pronunciam, votam, e o secretário-geral vai anotando os votos. Então, é um sistema, eu não quero usar arcaico, porque não é isso, mas ele é tradicional. Então, o salto de quem não estava na TV, não estava necessariamente votando com biometria, com sistemas eletrônicos, se encantando o voto, evidentemente é muito mais difícil ensinar esses parlamentares a usar um sistema remoto. Né? O nosso sistema no Senado é muito parecido a votação com o sistema tradicional, né, que eles encontram no plenário. Nós tentamos construir um sistema parecido. Então, isso fez com que o gap, né, o passo necessário a dar, fosse menor. Então, para responder essa sua pergunta agora, eu lhe digo, esse tempo de pandemia, embora você não tivesse as galerias cheias dentro do plenário, você continuava com as redes sociais super ativas. E os senadores continuavam recebendo esses feedbacks, as sessões continuavam sendo transmitidas pela TV Senado, Rádio Senado e pelo YouTube, e nós continuávamos deliberando matérias muito relevantes. Então, acredito que não faltou interação com a sociedade, né? Mas eu concordo com o senador Flávio Arnes. O parlamento de verdade, em tempos normais, ele tem que funcionar presencial. Falando sobre esses tempos normais, o senador Flávio Arnes também traz muito o papel das comissões, secretário, que durante esse período ficaram com seus trabalhos suspendidos. A gente começou a ver a retomada de algumas dessas comissões, além da comissão especial criada para acompanhar os investimentos em relação à Covid-19, a Comissão da Reforma Tributária voltou a se reunir. A gente pode imaginar um cenário se estendendo essa situação de cuidados e de isolamento, em que as comissões também comecem a acontecer de forma remota, ou isso é inviável? Na verdade, as comissões devem voltar a funcionar em breve, quando partirmos para o semipresencial. O Senado está aguardando, sobretudo por uma preocupação sanitária, de saúde, né, está aguardando a normalização da situação na capital federal, para poder, inclusive, fazer uma grande sessão de votação de autoridades, votação secreta, que isso tem que ser presencial. Mas o Senado, acredito que a partir desse momento, né, nós vamos fazer um chavear do 100% remoto para o semipresencial, que é o modelo que a Câmara conseguiu fazer, até pelo número de parlamentares. Né, e acredito que nesse momento as comissões voltam a funcionar. Mas eu preciso explicar, pouca gente sabe, a razão pela qual as comissões temáticas não estão funcionando e as comissões temporárias, duas delas estão. As permanentes não estão. Por quê? Porque no ato da comissão diretora que instituiu o sistema de deliberação remota, expressamente foi colocado que as matérias que forem pautadas no SDR, elas tramitarão em regime de urgência. Quando a matéria tramita em regime de urgência, ela vai diretamente para plenário, recebe parecer em plenário, ela não recebe parecer em nenhuma comissão. Então, o que acontece com os projetos de lei apresentados pelos senadores estão todos no plenário, não estão em comissões, e o presidente, na hora que pauta, ele designa um relator, que vai fazer o parecer dele, em diálogo com os líderes, com os senadores. Nós temos visto isso em todas as sessões. A matéria tramita com urgência, é 24 horas o prazo. Uma vez pautada, o prazo para ser votada, salvo se tiver um acordo, né, é de 24 horas. Então, na verdade, o que eu te diria nesse sentido é que as duas comissões que funcionam, elas não deliberam sobre matéria legislativa. Uma é uma comissão de acompanhamento, de fiscalização, basicamente, do governo federal durante a Covid. E a outra é uma comissão de debate sobre a reforma tributária que não irá dar parecer sobre as emendas constitucionais 45 e 110 da reforma tributária. Ela não tem essa competência, é a comissão mista. A quem vai dar parecer são as comissões separadas, né, da Câmara e do Senado. Então, as duas comissões que estão funcionando são para debate. Né? A CCJ e CAI, quando voltarem a funcionar, é para dar parecer nos projetos, nas matérias. E por isso, já que as matérias estão em regime de urgência e não recebem parecer de comissão, é que está indo direto para o plenário. Acredito que em breve a gente deve voltar para o semipresencial, que permitirá o funcionamento das comissões. Assim como a Câmara está nesse ponto, somos rigorosamente iguais à Câmara dos Deputados. Secretário, minha última perguntinha, na verdade, um convite para que o senhor se despeça também, porque o nosso programa está chegando ao fim. A gente volta dessa experiência completamente mudados? Eu não diria completamente mudados. Acho que a essência está toda lá. A essência dos debates,
né, a votação, os destaques, a ideologia de cada partido, né? O que o SDR fez foi criar foi constituir-se em uma ferramenta tecnológica, modernista, futurista até, eu diria, né, que viabilizou que o Congresso Nacional, né, inicialmente o Senado dia 20 de março, a Câmara poucos dias depois, conseguissem continuar deliberando, né? É o primeiro parlamento do mundo a conseguir deliberar durante a pandemia, com 100% de segurança, com transparência, né, com um debate, né, transmitido para a população em tempo real. Então, eu acho que fica uma lição disso tudo, Ângela, que eu acho que foi o grande lema dessa equipe que trabalhou tanto para construir em 7 dias corridos esse sistema, né, virando noite, trabalhando 18 horas por dia. E esse lema era: em tempos de crise, o parlamento não pode parar. Acho que se eu puder deixar uma mensagem, é que o Congresso Nacional não faltou na hora mais difícil, né, para o povo brasileiro. Muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. Secretário-geral da Mesa do Senado, Luiz Fernando Bandeira de Mello, a gente conversou sobre os parlamentos online. Será que essa tendência veio para ficar ou não? Este foi o Cidadania Mundo. Lembrando que, se você quiser rever este ou outros programas da TV Senado, pode entrar lá na nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou, se preferir, na página da TV Senado no YouTube. Esse material também está disponível lá. Mais uma vez, obrigada pela sua atenção. Tchau, até a próxima. Obrigado.